mistura Kamen Rider, body horror e... Isso. Como eu vim parar aqui, eu só tenho 13 anos. Hoje é iniciado o projeto Cine Anime, nome genérico, que é um projeto no qual eu vou falar de todas as adaptações ocidentais de animes. E hoje eu vou falar da primeira da história, o que inaugurou o caminho que vai pavimentar até Dragon Ball Evolution, depois a gente fala sobre isso, que é esse filme lançado em 1991, Guyver. E a sua continuação, Guyver, o Herói das Trevas. Oi, gente, eu sou o Ri, cineasta publicitário, e eu gosto de falar sobre coisas bizarras da internet, porque sim. Este aqui é o Claquete de Papel, que é um projeto independente onde eu busco falar sobre cinema, anime e as coisas que eu costumo assistir. Se você já gostou, já vai se inscrevendo, curte o vídeo e se prepara que esse é o primeiro vídeo desse projeto, como eu falei, onde eu vou falar de várias produções ocidentais baseadas em anime. E hoje eu vou falar do primeiro filme que adaptou o anime, que foi Guyver, essa obra de 1991. Mas afinal, o que é Guyver? Guyver, ou do japonês, vamos desenferrujar esse japonês, Kyoshoku Soko Gaiba, que traduzido literalmente seria Guyver, a armadura bioprogressora, foi criado por Yoshiki Takaya em 1985. E ele é publicado até os dias de hoje. Por que choras, One Piece? É uma história de ação à la Tokusatsu, com muita ficção científica e terror corporal. A história ganhou um OVA logo em 1986, em um filme animado de 50 minutos que foi lançado direto para home video. Depois ele ganhou uma série de OVA de 12 capítulos, que durou de 89 até 92. E a última adaptação já foi um anime em 2005, que tenta ser mais fiel, mas a obra ainda não acabou, então vamos esperar. Parece eu falando quando eu vou criar um canal no YouTube, eu nunca vou fazer. É tipo esse cara enrolando pro final de Guyver. Tá, mas afinal, qual a história de Guyver? Há mais de 65 milhões de anos, uma raça alienígena conhecida como os Criadores chegou à Terra, com o propósito de desenvolver uma arma biológica. Após diversos experimentos com diferentes formas de vida, eles criaram a raça humana. E a partir daí, a sua versão mais poderosa, os Zoonoides, que são mais ou menos humanos melhorados geneticamente. E aí a história avança pros dias atuais, na incrível década de 80. Onde acompanhamos Sho Fukamashi, um estudante de 17 anos na escola Narizawa. Um belo dia ele estava passeando com seu amigo Tetsuro, quando eles ouvem uma explosão e encontram um objeto estranho. Ao investigarem, Sho acidentalmente o ativa, e resultando na fusão desse organismo com o seu próprio corpo, transformando ele em um Guyver, que é mais ou menos uma armadura biológica que se forma ao redor do seu corpo e melhora em todos os seus atributos. Só que ele começa a ser perseguido por uma organização secreta, a Cronos, e ele sempre ativa o Guyver para conseguir lutar contra eles. A partir desse momento, Sho precisa aceitar sua nova condição e as mutações em seu corpo, enquanto luta para proteger seus entes queridos de ameaças da Cronos e desvenda a mitologia por trás de sua transformação. E ele foi um anime extremamente importante para sua época, ele marcou a história, ainda mais por sua camada de terror. Ele tem muito gore e umas cenas extremamente bizarras. E ele também tem um aprofundamento de ficção científica muito interessante. A partir do momento que tu vai estudando e entendendo a mitologia dos zoonoides, tu vai realmente num mundo muito rico, sabe? Além dele ter cenas de ação muito incríveis. No fim dos anos 80, o OVA chegou nos Estados Unidos através do home video e chamou a atenção de um produtor, Brian Yuzana, o mesmo cara que produziu Reanimator. Ou seja, o cara já gostava de coisas bizarras. E aí ele chamou um diretor, o Steve Wong, que a nível de curiosidade, anos depois ele dirigiu Power Rangers na Galáxia Perdida. E em parceria com o Joe Ditani, que era um grande especialista em efeitos especiais que trabalhou em Predador, em Hora do Pesadelo e no próprio Reanimator, eles se juntaram e resolveram fazer um filme do Guyver, que veio pro Brasil com o nome Mutronix, o futuro da raça humana. Primeiro que o nome do herói é Guyver, o nome dos monstros são os Zoonoides, não tem nenhum Mutronix no filme, isso é nome de brinde da revista Recreio. E o filme começa que nem Star Wars, com um texto subindo explicando toda aquela mitologia que eu falei do anime lá no início. Até que vemos um cientista fugindo da Cronos e escondendo a unidade Guyver. E aí começam as diferenças, porque no filme é só uma, enquanto no anime e no mangá são 3. O cientista tá fugindo da Cronos, que são liderados pelo Michael Berryman, o mesmo cara que fez Quadrilhas de Sádico. Porém, do nada, no filme, o cientista se transforma em Eu não tenho nem palavras pra isso tem que ser mostrado, sabe? Ele vira um peixe. E aí a gente tem o prelúdio de A Forma da Água. Inclusive é aqui que começam as piadas erradas no filme, porque aí o vilão fala pra ele... Só porque o cara é japonês, que sacanagem. E no filme a gente tenta realinhar as coisas. Ao invés de Sho Fukamashi, né, um colegial japonês, a gente tem aqui Sean Baker, que é o pior aluno de Aikido que existe. E enfim, tal qual o anime, ele chega na unidade Guyver e ganha os poderes. Só que a polícia ainda tá investigando o que aconteceu lá com o cientista, né? Peraí! Luke Skywalker, o que você tá fazendo nesse filme? Acontece que por uma coincidência do destino, a namorada do protagonista era filha daquele cientista. A história avança,
Sim, se torna o Guyver, e aí eu vou fazer um elogio pro filme. Eu genuinamente gosto do visual do Guyver no filme. Eu acho que a armadura de efeitos práticos funciona muito bem. Ele vai, descobre a Cronos e tenta derrubar o sistema. Como se esse filme de 1h30 fosse o primeiro capítulo do mangá extremamente esticado. Os Zoanoides aparecem melhor só no final. Mas a partir da hora que realmente começa a ação, aí a gente tem de tudo. Roupas de borracha, soquinho, chute. Eles não variam muito na luta aqui. Eu acho que a roupa não dava muita elasticidade pros movimentos. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante como a trama aqui sai da história japonesa, do colegial, e tenta realocar nessa pegada meio investigação policial genérica estadunidense, sabe? Acho que funciona melhor pra essa trama do que se eles só imitassem um anime. Só que ao mesmo tempo é meio triste porque enquanto Guyver se popularizou como um anime muito violento, com várias cenas de desmembramentos até, aqui a gente tem uma coisa bem mais leve. Mas o maior problema do filme são as atuações. Sim, elas são terríveis. Não, assim, e olha que eu gosto de Lua de Cristal. Agora, um elogio que eu tenho pro filme genuinamente é que o body horror é muito bem feito. Tipo, olha esse tipo de coisa, sabe? Essa cena de transformação é a mosca, sabe? Eu acho que disso os Estados Unidos já tava meio acostumado a produzir. Então ele consegue fazer umas cenas bem macabras. E os efeitos eram bons pra época, ainda mais pro orçamento que eles tinham. A criatura gigante no final ficou muito bem feita. Agora, eu nunca mais vou reclamar da Marvel porque o humor nesse filme não é absolutamente nada funcional. Eu consegui não rir em nenhum momento com o filme, mas sim só dele. Mas pra ser bem sincero, eu achei que seria pior. Eu tava me preparando assim pra adentrar numa coisa horrível, sabe? Mas o filme é assistível. É um filme capenga, completamente mal produzido, mas que surpreendentemente presta uma homenagem à obra original. Eles parecem gostar do material, parece que todo mundo assistiu realmente Guyver. Só que como o filme não arrecadou muito dinheiro, e eles queriam fazer uma continuação, ela já foi diretamente para VHS. Então sim, a segunda adaptação de anime que temos para o ocidente também é Guyver. Guyver 2, o Herói das Trevas, é a continuação oficial de Guyver. Como se não bastasse eu ver um, eu tive que ver o outro seguido. Calma, porque a continuação tem um orçamento menor ainda. E a parte mais legal é que nem o Mark Hamill voltou, e nem mesmo o ator que fez o Guyver voltou. Mas por algum motivo, volta a atriz que fez a namorada dele no filme para uma cena mostrando eles terminando. Só que é bizarro, porque ela continua a mesma, o cara não, e aparece ele terminando o relacionamento com ela, e na verdade ela terminando com ele, e é isso, e ele parte pro mundo sozinho e triste. E dessa vez, Sam Barker é mentalmente torturado por suas transformações, o que é um ponto positivo, porque isso é uma das marcas características do anime. Tem aquela coisa dele não querer ser o Guyver, e isso tá no segundo filme de uma forma bem feita. E ele é atraído por um sinal mentalmente que faz levá-lo a uma escavação. É muito difícil de explicar esses filmes, de verdade, assim, sabe? Resumo, a escavação tá sendo patrocinada pela própria Cronos, que ainda tava ativa por debaixo dos panos. E tudo aquilo que a gente falou da mitologia do anime é mais explorado aqui, sobre o passado, sobre o humano ter vindo de um alienígena, e alguns dos zoonoides que restaram e vão lutar contra o Guyver, e umas cenas de ação bem mais bem feitas, isso realmente é bem visível. A gente tem aqui muito mais gore, isso também é outro ponto positivo, porque lembra um pouco mais a obra original. A troca do ator do Guyver é genuinamente boa, porque, pelo amor de Deus, eu acho que não tinha como ser pior que o primeiro. E mais, dessa vez a trama anda, enquanto no primeiro filme ela parece que é só uma coisa de consequência do que tá acontecendo, não, agora a gente aqui tem um objetivo, o personagem tem uma coisa pra fazer, e é bem trabalhado. Então isso quer dizer que a continuação de Guyver é um filme genuinamente incrível? Não, calma, gente, calma. Só que agora é possível ver o filme sem ficar rindo muito dele. Isso não sei se é um ponto positivo exatamente. O filme continua com um humor seriamente duvidoso, umas linhas de diálogo sofríveis, uns 20 minutos a mais do que o necessário. A edição desse filme é pavorosa, que esse filme consegue ter 2 horas e pouco. Ele continua sendo um filme de fundo de quintal com bons efeitos práticos. E o maior mérito, o filme veio pro Brasil com um nome que faz sentido, porque o nome em inglês Dark Hero, né, tipo, é muito melhor do que eles adaptarem pra Motronix, sabe? Em geral, Guyver continua tendo um espacinho muito importante na história das adaptações de anime. Como falei, o anime é muito importante, o mangá ainda continua sendo publicado, o filme, os dois têm um ar de tosqueira boa de se ver e de rir, sabe, se divertir. E se eu fosse dar nota, eu acho que o primeiro seria 2,5 de 5 e o segundo uns 3 de 5, sendo muito bonzinho, porque eu achei que seria muito pior. Mas eu espero que daqui pra frente essa maratona de anime seja muito... Ah, meu Deus... Mas no geral é isso, deixem seu like, se inscrevam no canal, digam o que vocês acharam do vídeo e digam se vocês já conheciam Guyver, o que vocês acham dessa adaptação, recomendo vocês assistirem ou não. Vejam com os amigos, vai ser divertido, vocês vão rir do filme.
façam um drink game toda hora que o Mark Hamill aparecer. Vale a pena. Então, gente, muito obrigado pra quem chegou até o final. Aqui embaixo no comentário fixado tem a lista com todos os filmes que vão ser falados nessa maratona. E é isso. Até a próxima. Ri, fora.